a gente gosta muito do que a gente faz. Exato. E no final das contas, vira tudo muito ligado, né? Esse dia a gente estava falando sobre isso, que quando a gente está trabalhando, a gente tá se divertindo, é quase a mesma coisa. E às vezes a gente tá se divertindo, a gente pega uma pauta, alguma coisa pra trabalhar. Então não tem muito como dissociar a nossa imagem do que a gente tá fazendo, do nosso relacionamento. Tá tudo ali dentro do trabalho, no final das contas. É junto. Só que depois que eu criei esse site, ele ficou durante uns 3 anos dando um retorno bem mais ou menos assim. Era mais ou menos, sei lá, uns R$1.000 que vinha por mês. O que era um dinheiro que eu usava para investir, a gente não gastava, né? Era mais do que um salário mínimo, por exemplo, e vinha com relativamente pouco trabalho. Eu escrevia de vez em quando pro site e ficava lá. Você escrevia sobre o que nesse site? Como chamava? Educação financeira, você já. mais rico. Você mais rico, já era você mais rico. Só que esse site, ele me deu 2 grandes conquistas, assim, vamos colocar. Né? Ele proporcionou isso. Uma foi que através desse site, pesquisando pautas para escrever, eu encontrei um tal de Bitcoin em 2014. Quando esse negócio não custava R$500. Ninguém falava disso. Ninguém falava disso. E o interessante é que eu escrevi 2 artigos sobre Bitcoin na época. Um deles ensinava as pessoas a ganharem Bitcoins de graça na internet. Porque como é que funcionava? Caralho, sim. Tinha site que tinha 1 milhão de banners e falava, ó, você entra aqui no meu site, você clica aqui, você vai ganhar 200 satoshis, né? O que é o satoshi? Tira essa blusa, você tá ficando rosa de calor. Vou tirar. O que é o satoshi? Ele tá O rosa, eu tô vendo ele satoshi ficar rosa, é rosa. é como se fosse o centavo do Bitcoin. O Bitcoin ele é fracionável até a 8ª casa decimal, né? Então, um satoshi seria 0,000000001 Bitcoin. Esses sites davam 200 satoshis, isso não era 1 centavo na época. Entendi. E eles ganhavam dinheiro do Google com aqueles anúncios. E vários sites faziam isso. Então eu escrevi um artigo listando 9 sites para ganhar satoshis de maneira gratuita. E eu mesmo usava os sites, e os sites me davam uma comissão toda vez que alguém se cadastrava lá. Então o cara ganhava, sei lá, meio centavo de real, eu ganhava 0,25 centavo de real. Só que com o Bitcoin saindo de 500 para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 4.000, indo embora, né? Eu cheguei a juntar 9 Bitcoins e aquilo deu uma boa acelerada pra gente na época. Entendi. Amor, Lucrou. você estragou o corte do podcast na hora que as pessoas iam colocar. Porque era pra você tirar, depois você continuar, né? Agora, como eu mudei minha vida com Bitcoin? Não vai ter esse corte, Tá vai com o ter casaco pela metade, né? Então, Não vai rolar. tira Não vai casaco, acabar. bota casaco. Isso é São Paulo, né? É, São Paulo é isso. Mas, e a outra desculpa, grande gente. conquista foi a Caralho, seguinte. eu lembro de quando surgiu o assunto Bitcoin. Eu lembro que eu fui ler sobre, eu falei, cara, isso é muito maluco. E aí não encontrei muito sobre isso, sabe? Não tinha nada em ler. português. E aí eu falei, cara, eu não vou me meter nisso não. Isso tá muito estranho. E não tava estranho, né, Cris Paiva? Olha aí. Olha aí. Olha é. aí, né? E é lógico que eu não fui um visionário que falou, vou segurar todos os 9 Bitcoins porque um dia isso vai valer 300 mil reais. Não, a gente foi vendendo durante a subida. Cheguei a vender Bitcoin por 2 mil reais, por 7, por 20. Cheguei a vender no máximo em 2017, quando ele chegou a bater 70 mil, vendi por 58 mil. E nessa época já estávamos em rede social, tava no Instagram. E você tinha comprado por quanto? Eu não tinha comprado, eu Ele ganhava de graça. Ah, é. Eu ganhava de graça. E foi tão Essa antes... mesma que você ganhou, você já tinha. Você tava vendo. e naquela época, Ele foi as segurando, pessoas, né? elas... E foi aumentando também, porque ele ganhava. Conseguia. E o interessante, né? Esses 2 artigos, eles começaram a ser responsáveis por 90% dos acessos do meu site. Porque começou a crescer assunto o começou a interesse bombar. sobre o Bitcoin. Claro. E ele também foi responsável por um dos cliques que nos trouxe até aqui. Porque ele foi plagiado por uma pessoa no YouTube. E na época, o YouTube era diferente do que é hoje, né? Ainda era o princípio do YouTube. Tudo era o princípio, né? A gente tá há muito tempo. Ah, não dá pra falar que era o princípio. Mas no Brasil eu acho que ainda 2016, né? era, tipo, mais amador o YouTube do que é hoje, na época. Acho que 2016 já não era tanto. Não Certo. querendo te corrigir, mas... Mas, enfim. Mas não é que nem é hoje. Não é que nem é hoje, exatamente. E aí um cara plagiou. Só que ele plagiou no sentido assim, ele pegou o site do Bruno e gravou a tela e falou em cima das coisas que o Bruno tava ali e colocou os links dele pra Não, quem ele não minera. gravou a tela do meu site. Ele pegou o meu artigo, copiou pro site dele e gravou sim. a tela do site dele. Isso. E ele não mudou nem meu nome, dá no porque mesmo. eu gosto de fazer perguntas assim, mas Bruno, e se tal coisa acontecer? O nome do cara, sei lá, Rodolfo. Ele tava lá no artigo. Mas Bruno. Só que quando ele filmou com a voz dele indicando, o YouTube, corretamente, ele falou, isso aqui é um conteúdo novo. Podia ser o seu site, mas é um conteúdo novo. Só que aquele conteúdo novo tinha muito mais acessos do que o meu site, sendo que o meu site, os acessos vinham todos para esse artigo. Então pensei, tem que ir pro YouTube, não tem jeito.
Só que eu era militar, eu tinha medo de entrar, né? Sim. Porque não tinha ninguém. Hoje em dia tem militar com canal no YouTube, mas naquela época não tinha. Eu falei pra ela. É ruim você pra tem que ir pro carreira YouTube, também. então. Ele era o 01, que a gente chama, né? Então ele tinha chance de ser general. E você não quer manchar a sua imagem Claro. se você tem chance de ascender na sua carreira, né? Sim. Então, ele falou, pô, não vou colocar minha cara, já tinha o site e tal. E aí ele falou, você tem que ir pro YouTube, você é bonita, você fala bem, não tanto, mas tô A gente melhorando. não sabia da Fala dislexia muito na bem. época, né? Mas os artigos no site, ela tinha muito trabalho pra fazer de todo jeito. Eu falei, faz em vídeo, então vai pro YouTube. E assim a gente foi pro YouTube e começou a gravar. Mas, obviamente, teve um monte de objeções. A gente não tinha nada pra ir pro YouTube. A gente não tinha um cenário, a gente não tinha uma câmera, a gente não tinha iluminação, a gente não tinha um tripé. Eu nunca tinha falado em frente a uma câmera. Então, tinha um monte de coisa. Aí o Bruno foi quebrando as minhas objeções. A gente começou com um Samsung S6, que a gente comprou. Falou, vamos comprar esse daqui, que é melhorzinho. A gente tinha condições de comprar esse. E se embora. Aí, no segundo dia, ele caiu no chão e quebrou. Não acredito. A gente filmou, seguiu filmando, a tela tinha um rasgo assim, bem em cima da câmera. Mas a gente filmava Não, nele. e quebrou bem onde não era pra quebrar. É. E Era aí, na câmera mesmo. Porque ele poderia ter estraçalhado contanto que a câmera continuasse. Pois é. lá. Exatamente. Mas a E gente- foi literalmente no segundo dia, na primeira semana, Foi. sei Foi um lá. teste da vida. Mas a gente Vamos seguiu ver se eles querem mesmo. utilizando ele. E a gente fez uma luz, aquele softbox com papelão, papel alumínio. Aprendemos Que a fazer demais. pelo YouTube. Que demais. Sim, a gente depois... No início, a gente usava um pau de selfie enfiado num pote de whey com areia. E aí- Areia pro pote não cair, né? Os engenheiros aí devem saber. Logicamente, areia pro Logicamente, vale esse disclaimer. E aí a gente carregava. Eu ia, posso gravar com você? A gente A gente carregava fez o pote de collab whey. com as pessoas assim. Maravilhoso. E feliz, porque até então Maravilhoso. não Raiz. conhecia outra realidade, então eu tava arrasando pra mim. Até eu chegar em São Paulo com o pote de whey do Rio de Janeiro. Aí viemos gravar com uma nutricionista famosa. Você ia fazer um Aí- podcast. Daí ela olhou assim. E eu achando um arraso, né? Porque mantendo a pose aqui, pá. Fomos. Então a gente fez, desde no início do canal, foi todo assim na gambiarra, mas parecia bonitinho.